certo? Então vamos lá. Hoje, pessoal, falaremos sobre trauma crânioencefálico, tá? Uma aula de grande relevância, né? Para todos nós. Trauma crânioencefálico representa uma grande, uma das principais causas de morte e mazelas, né, de saúde, principalmente em jovens e crianças. Tá? Acidente de trânsito, principalmente carro, moto. Tá? Em relação aos exames de imagem, como a gente avalia um TCE? Nós temos dois métodos principais, que é a tomografia e a ressonância magnética. Eu falei para vocês que a tomografia é o melhor exame para avaliar o trauma crânioencefálico, por vários motivos. Um deles, né, pela disponibilidade da tomografia computadorizada nas emergências. Toda emergência praticamente tem um tomógrafo. Ressonância é um exame que não está tão disponível. Custo. A tomografia tem um custo muito menor em termos de saúde do que a ressonância magnética. Então, disponibilidade, custo, velocidade de aquisição das imagens. É possível fazer uma tomo em segundos, né, com os tomógrafos multidetectores, a gente consegue adquirir imagens muito rápido da ressonância. Tu precisa de tempo, tu precisa da colaboração, tu precisa que o paciente fique estático. Um outro aspecto importante é que a tomografia ela é excelente para ver parte óssea. Lembra que eu havia dito para vocês, lá quando a gente estudou tórax, que a gente podia utilizar janelas, que tinha uma janela específica para pulmão, que tinha uma janela específica para mediastino, e que também havia uma janela específica para a parte óssea, para osso, um filtro específico para osso. Mostrei até na prática isso para vocês. Então, a tomo vê muito melhor a questão, não que a ressonância não vê, mas a tomo é superior. E um último aspecto é a questão para ver sangramentos, principalmente sangramentos agudos. A tomografia ela é excelente. Tá, pessoal? Eu acho que antes de qualquer interpretação e a gente falar de qualquer imagem, a gente precisa ter uma ideia anatômica. A aula passada foi sobre neuroanatomia, mas eu não falei sobre os compartimentos, né? Como a gente divide essa caixinha que é o encéfalo, o crânio, né? O estojo, que é o osso protegendo o encéfalo lá dentro. Como a gente divide isso? A gente divide em dois compartimentos, um supratentorial e um infratentorial. Ah, professor, como assim o sub? Quem dá essa divisão é o tentório. Lembra aquela reflexão de dura mater que está aqui, ó, acima do cerebelo, dividindo a fossa posterior do telencéfalo. Aqui é lobo occipital, aqui é fossa posterior, cerebelo. E o tentório, que é essa reflexão de dura mater que vem aqui e passa para cá, é o tentório. Então as lesões podem ser divididas em supratentoriais e infratentoriais. Isso aqui é principalmente para ter AVC, tumores, sangramentos. Lesão supratentorial, você está sabendo que é uma lesão que pega basicamente o telencéfalo. Uma lesão infratentorial, estou falando da fossa posterior, que é o mesencéfalo, o bulbo, a ponte, o cerebelo, tá? E, além disso, existe uma divisão que é a intraaxial e a extraaxial. Como assim, professor? Uma lesão intraaxial. É uma lesão que envolve o parênquima cerebral. Uma lesão extraaxial é uma lesão que não está contemplando o encéfalo. Uma lesão que está fora do parênquima cerebral. Certo? Aí a gente vai dividir esse espaço aqui, ó, o extraaxial em espaços. Que eu já vou passar para vocês, tá bem? Então, supratentorial e infratentorial, intraaxial, uma lesão que envolve o parênquima, e extraaxial. Olha no desenho esquemático aqui, em azul nós temos o compartimento supratentorial, e em rosa nós temos o compartimento infratentorial. E aqui na figura de baixo, que exame de imagem é esse aqui, pessoal? Que exame de imagem é esse aqui? Uma ressonância magnética. Essa lesão é uma lesão intraaxial ou é uma lesão extraaxial? É uma lesão intraaxial, uma lesão comprometendo o hemisfério, né? O hemisfério cerebral esquerdo, principalmente o lobo frontal, tá bem? E aqui, um desenho esquemático de uma lesão extraaxial, tá fora, tá além do córtex, ó.
um hematoma circular. Então, a gente tem que ter essas divisões antes de olhar um exame de imagem, tá bem? Agora, o que é de fundamental importância? Para a gente entender aquele compartimento extraaxial que eu mostrei ali para vocês, a gente tem que ter essa divisão anatômica aqui das dura, das meninges. Nós temos o couro cabeludo, de fora para dentro, até chegar lá no inseto. O que nós temos mais externo? Nós temos o couro cabeludo. Abaixo do couro cabeludo, quem nós temos? A tábua óssea. Sim, não? Sim. Logo abaixo da tábua óssea, e grudada na tábua óssea, em íntimo contato, muito íntimo contato com a tábua óssea, nós temos a dura mater, que é essa camada bem espessa aqui de meninge, a dura mais externa, dura, o nome já está dizendo dura, ela é uma membrana muito espessa. Um pouquinho mais abaixo da dura mater, nós vamos ter a camada chamada de aracnoide. Certo? E mais abaixo da aracnoide, nós vamos ter a pia mater. A pia mater é bem fininha. Ela acompanha os sulcos e giros. Ela molda os giros e os sulcos do cerebral. Então, vejam bem, em cima dessas divisões, a gente vai ter o compartimento aquele extraaxial. Quando eu falar para vocês extraaxial, vocês vão me perguntar, tá sim, professor, é extraaxial, tá além do axial, mas tá em qual compartimento? Aí vocês têm que lembrar dessas camadas da dura. Logo abaixo do osso a dura, depois vem a aracnoide e depois vem a pia mater acompanhando os sulcos e giros. Certo? Ok? Vocês lembram disso aqui? Lembravam disso aqui? Dessas divisões? Tranquilo, né? Então, o que a definição de TCE, né? Qualquer agressão que acarrete lesão anatômica ou comprometimento funcional do couro cabeludo, crânio, meninge ou encéfalo. Uma definição mais genérica. Só vocês terem uma ideia da incidência do TCE, pessoal. Nós temos os dados mais, assim, confiáveis, dados americanos, né? 500 casos anos. Imagina, 500 TCE, 500 mil de pessoas anos vem a emergência, tem um registro de um trauma crânioencefálico, né? Aquilo que eu falei, uma grande causa de invalidez e morte, principalmente em crianças e adultos jovens, né? Pico de incidência aqui, né? Adolescência, adulto jovem, o pessoal fica mais exposto, né? Homens sempre mais expostos que mulheres, né? Para trauma, qualquer tipo de trauma. E a radiologia tem um papel fundamental, né? Nessa avaliação. Já falei para vocês aqui, só retomando, né, deu spoiler antes, né, da velocidade, a rapidez e agilidade da toma em detectar uma fratura de crânio e detectar hemorragias. E as suas mazelas, sequelas. Vamos botar aqui novamente para vocês, daqui eu falei para vocês, né, das janelas, né, o que era importante, que era muito importante essa janela óssea. Quando fizer uma tomografia, vocês têm que olhar a janela do parênquima e a janela óssea. Tem a janela óssea procurando fraturas e a janela de parênquima procurando os sangramentos. E tentando localizar aquele sangramento dentro da cabeça. Se é intraaxial, se é extraaxial, correto? Aqui, por exemplo, ó, pessoal, olha esse exame aqui. Que janela eu estou trabalhando aqui? É uma janela de parênquima cerebral ou é uma janela óssea? O que vocês conseguem ver bem aqui? Osso ou parênquima cerebral? Osso. Parênquima cerebral praticamente a gente não está vendo só um cinza. Tá vendo aqui a fossa posterior, lobo temporal e aqui todo essa ó. Então, a janela óssea a gente procura o quê? Fraturas, esses desalinhamentos. Aqui eu estou trazendo, por exemplo, um exemplo para vocês, ó, como se apresenta uma fratura, uma imagem linear, ó, radiolucente, linear, dando uma descontinuidade aqui na parede lateral do seio esfenoidal, por exemplo. Aqui, órbita, o globo ocular lá dentro, a órbita, e olha aqui, ó, olha como é que é uma órbita, uma parede lateral da órbita, e aqui a parede lateral da órbita esquerda, com irregularidades e fraturas. Certo, pessoal? Aqui a mastoide, ó. O que é a mastoide? Que osso? A mastoide é composta por que osso, a mastoide? Mastoide. O osso temporal. O osso temporal tem a mastoide, que é onde está todas aquelas cadeias ossiculares, e tem uma porção escamosa, que é essa parte mais aqui anterior. Ó. Então, tu pode ter uma fratura do osso temporal pegando essa parte e a mastoide.
Fratura da mastoide aqui, por exemplo, ó, uma fratura que envolveu as células da mastoide pode levar, por exemplo, a surdez. O paciente teve um trauma, fez uma lesão ali de cadeia, ali tá todas aquelas cadeias ossiculares, né? Onde passa um nervo acústico, cóclea, canais centriculares, então fraturas da mastoide pode levar a hipoacusias, né? Sequelas pós-trauma, por exemplo. E aqui tem o osso temporal também, a escama dele. Aqui um outro exemplo de fratura, né, pessoal? Que janela é essa aqui, novamente? Uma janela de partos moles ou é uma janela óssea? Uma janela óssea. Então vocês têm que procurar a fratura quando for olhar o exame de imagem na janela óssea. Na janela de parênquima a gente não enxerga. Tem que mexer na janela. Certo? Uma fratura com o quê? Com afundamento. Quem consegue ver que tem um afundamento ósseo? Sim? Perfeito? Uma fratura cirúrgica, né? Fratura com afundamento, não está alinhada, uma fratura desalinhada. Certo? Olha aqui, pessoal. Que janela é essa aqui? A janela de parênquima. Olha como eu estou vendo melhor o hemisfério cerebral direito, o hemisfério cerebral esquerdo. Lembra que a substância branca, na tomografia, como é que ela fica? Ela fica hipodensa. E a substância cinzenta, ela fica mais cinzenta, branca, ao contrário. Porque aqui tem o quê? O núcleo do neurônio. E aqui eu tenho o axônio, que tem o quê? Gordura. Balinha de mielina tem gordura, por isso que ela fica mais pretinha, ela é menos densa. Então aqui eu tenho a parte hipodensa e a parte externa. E olha aqui, pessoal, nessa janela de parênquima, né? Consigo ver fratura aqui? Fica ruim até de ver o quê? Cadê o hematoma, sangramentos? Não consigo ver. Então isso aqui tem que mexer nessa imagem. A gente tem que colocar para ver o osso, a janela óssea, e para tentar procurar o sangue, mexer um pouquinho na janela, uma janela mais intermediária, tentando se aproximar do osso. Certo? Vou mostrar para vocês agora. Mesmo caso. Uma janela de parênquima e uma janela mais intermediária. Vocês conseguem ver um encéfalo aqui? Lembra que eu mostrei para vocês lá na aula prática que era possível mexer no janelhamento lá? A gente consegue mexer nesse janelhamento. Olha aqui, se eu olhasse nesta janela, tem hematoma? Alguma lesão? Não. Mas olha aqui, pessoal, se a gente mexer na janela e aproximar ela de uma janela óssea, olha como tem uma imagem em crescente denso. Isso aqui é um hematoma, isso aqui é um sangramento agudo, isso aqui é uma fratura com sangramento. Comparem com o outro lado, aqui não tem. Quem é que vê uma lâmina densa aqui? Extra-axial. Ah, professor, é um epidural. Aí a gente vai ver na sequência agora, tá bem? Então, aqui eu estou mostrando para vocês a importância da janela. A gente procurar uma janela adequada para ver um sangramento, por exemplo, ou uma fratura. Ok? Sim? No meu caso. Então, assim, como se dividem as hemorragias, tá? Que são as consequências das fraturas do encéfalo, das lesões do TCE. O que a gente procura no TCE? Hemorragia, basicamente. Isso é a principal. Fratura e hemorragia. As hemorragias extraaxiais, elas podem ser epidurais, subdurais ou subaracnoideia. Quem vai dar essa divisão? As meninges. Fácil. Epidural tá onde? Extraaxial. Subdural. Extraaxial. Subaracnoideia. Extraaxial. Ah, o sangue dentro do encéfalo. Uma lesão intraaxial. Certo? Ok aqui? Então, as hemorragias, as lesões extraaxiais são divididas em epidural, subdural e subaracnoideia. Ok? E quem vai dar essa divisão aqui é a relação do sangue com as meninges, ok? E na imagem dá pra gente ver bem facilmente, tá? Vamos ver primeiro as lesões extraaxiais, o hematoma epidural. Então, eu tô falando de uma lesão extraaxial do compartimento epidural. Aonde está o compartimento epidural? Está entre a tábua óssea e a dura máter. Está entre a tábua óssea e a dura máter. O que eu falei que tinha uma relação muito íntima. A dura máter está grudada na tábua óssea interna. Então,
esses hematomas, eles costumam ser bem contidos, eles não costumam se esparramar muito, eles ficam contidos no compartimento, certo? E normalmente eles serão consequências de uma lesão de uma artéria, né? A artéria meningéia média. Por isso que sempre falo daqueles traumas daqui da região temporoparietal, que são muito perigosos, porque nessa região aqui, temporoparietal, passa a artéria meningéia média, que ela tá grudada no ossinho. Então, quando tu tem uma fratura daquela região ali, tem que cuidar os hematomas epidurais, porque esses hematomas podem lacerar a artéria meningéia média e formar um sangramento. Normalmente, esses sangramentos são sangramentos de origem arterial. Então, os hematomas epidurais, normalmente, eles são de origem arterial e estão associados à fratura. E a fratura leva a uma lesão numa artéria. E é clássico nessa região, onde o osso é mais frágil, e ali passa a artéria meningéia média. Outra característica do hematoma epidural, já falei, que ele está no compartimento extraaxial, além da dura, é o formato dele. Olha o formato dos hematomas epidurais. Ele tem esse formato clássico, biconvexo. Assim, ó. Ele é assim. Biconvexo. Esses hematomas costumam levar à morte, porque eles, como é de origem arterial, eles têm um crescimento muito rápido. Certo? Ok? Então, quando falar no hematoma epidural para vocês vão lembrar de fratura, vocês vão lembrar da artéria meningéia média, vocês vão lembrar do formato deles. Certo? Outra característica deles que eu não falei. Lembra que olhem comigo, que interessante. Lembra o crânio? O splanque no crânio. Lembra que é a fusão de vários ossos. Lembra que o frontal, que se fusionava com os parietais aqui, com o temporal, com o occipital, e tinham linhas de sutura. Sim ou não? O que vocês acham que acontece com a dura mater naquelas linhas de sutura? Vocês acham que elas vão estar... Imagina aquela linha de sutura fez assim, né, com a dura mater, fusionou ali, ó. Ela está mais coladinha a dura mater ainda nas linhas de sutura. Isso tem uma implicação. Por quê? Vocês imaginam. Estão comigo aqui, ó. Fusionou a linha de sutura. Vocês acham que é fácil de um sangue passar de um lado para o outro, onde tem linha de sutura? Não é. Então, os hematomas epidurais, eles costumam ficar contidos nas suturas ósseas. Isso é uma pista no exame de imagem. Tu sabe onde termina o frontal e começa o temporal? Se terminou ali, opa, isso aqui deve ser um epidural, porque terminou numa linha de sutura. Entenderam? Eles ficam contidos nas linhas de sutura. Isso é clássico também nos hematomas epidurais. Ok? Já falei quantas características do epidural para vocês. Origem, geralmente sangramento arterial. Formato, biconvexo. Não cruza suturas. Ok? Sim? Aqui um exemplo. Um hematoma, né? Qual que é o formato? Biconvexo. Sim? Não. Provavelmente isso aqui, para cá já começa o osso. Por que parou aqui? Por que parou ali? Que capricho, né? É muito capricho. Parou bem ali. Release? Não. Porque aqui provavelmente é a linha de sutura do osso frontal. Ponto. Aí aqui, professor, do parietal. Então, chegamos. Estou aqui. Eu sou um epidurado. É clássico isso. O hematoma tem que cuidar. Se você olhar um exame de imagem, você sabe reconhecer agora o hematoma epidural. E qual a densidade do sangue? Agudo. Que cor é isso aqui? Denso. Sangramento agudo, CPI, hiper, denso. Isso aqui é um sangramento. Certo? Que estrutura anatômica é essa aqui? Vem? Trículos. Sim ou não? Qual que está apagado? Pois. Está comprimido. Eu não falei para vocês das hérnias? Um pouco tem encéfalo, vai passar o giro do símbolo, vai passar para o outro lado. Sim ou não? Sim. Então isso aqui é um clássico hematoma.
cai numa prova, uma imagem dessa, você sabe identificar o hematoma epidural? E sim, já conhecia o hematoma epidural? Prazer, hematoma epidural. Tomar esse texto. Tá bem? Ah, mas eu... E vocês vão ser... Quem quiser fazer físio em neuro, não tem? TI, neuro, pegar a sequela, pegar um paciente com uma sequela com epidural, não é mais epidural, isso aqui era epidural, isso ficou com uma desabilidade importante. Certo? Ok? Lembra do limão. Tá? Formato de limãozinho. É assim. Tá bem? Siciliano esse. Mas não precisa ser siciliano, qualquer limão. Tá? Ok? Essa imagem que vocês têm que guardar. Vamos adiante. Outros exemplos de hematoma, não necessariamente ele está ali. Ali eu falei que ali é clássico da artéria meningea média. Mas ele pode, ó, aqui está pegando a região. Quem é que me descreve isso aqui? Quem me descreve essa imagem? Alguém me descreve? Vamos lá. Tem um hematoma extraaxial, epidural, ou se quiser mais ainda, um hematoma extraaxial biconvexo na região frontal esquerda, compatível com o hematoma epidural. Comprimindo o lobo frontal, e olha o que está fazendo, apagando o corno frontal do ventrículo lateral esquerdo e desviando, olha a linha média aqui, ó, o septo, ó, jogado para cá, a linha média está aqui, vê que está empurrando, tem sinais de herniação subfalcial para a direita. Correto? E aqui, pessoal, nessa imagem da esquerda, alguém me ajuda? Vamos lá. À esquerda, um outro caso, 2 hematomas epidurais. E olha aqui novamente aquilo que eu havia comentado. Parou aonde, provavelmente? Na sutura óssea. Não cruza sutura. Certo? Ah, mas é aqui são 2, né? Aí imagina que trauma, né? Que TCE, né? Um hematoma epidural aqui na região parietal direita e na região parietal esquerda. Provavelmente aqui, ó, parieto occipital, né? Aqui, mais até para o occipital, né? Parou provavelmente na sutura aqui do lobo parietal com o lobo occipital, dos dois lados. Certo, pessoal? E aqui embaixo, nessas duas imagens aqui, novamente, uma lesão extraaxial, porque olha aqui, está empurrando, o cerebelo está aqui, né? Aqui está a ponte, o quarto ventrículo, hemisfério cerebelar direito, esquerdo, e uma lesão extraaxial. Biconvexa, olha o formato. Biconvexa, que é hematoma epidural. Ah, professor, parou ali, cruzou aqui, ó. Sim, cruzou, mas a sutura tá aqui. Lembra do lobo temporal com... do osso temporal com o osso occipital. Parou bem na sutura dos dois ossos. Certo? Tranquilo? Ok? Esse é o hematoma epidural, vamos adiante. E aqui, quem me descreve? Quem me ajuda? Vai. Quem descreve? Pode chamar de um hematoma, uma coleção hiperdensa. Pode ser uma coleção hiperdensa, professor? Pode. Uma coleção hiperdensa ou um hematoma, se quiser já no meio. Um hematoma ou uma coleção hiperdensa extraaxial em formato biconvexo na região frontal esquerda, comprimindo o parênquima, apagando o corno frontal do ventrículo lateral direito. Hematoma epidural. Parou na linha de sutura aqui do osso occipital, do parietal com o frontal, ok? Professora, é direita ali. Direita, eu falei esquerda? Me perdoe. Direita. Isso aí, parabéns. Cuidar, né? Cuidar porque esse tipo de hematoma, ele tem um sinal clássico. O paciente tem o trauma, fica confuso, cefaleia, aí fala para ti que tá tudo ok na cinemática do trauma, tá tudo ok e cai. Simplesmente apaga. É assim, tem um intervalo ele tem um intervalo de lucidez que precede o óbito. Isso é a história clínica do hematoma epidural. Tem que ser identificado.
Certo, pessoal? Sempre o intervalo lúcido precede o óbito. Não é aquele que vai piorando. Não, ele tá tudo... Teve um trauma, tá tudo ok, daqui a pouco ele pimba. Certo? Novamente, olha que interessante, pessoal, porque ele tem um crescimento. O que se dá esse intervalo lúcido, né? Ele tem essa rápida evolução, né? Lembra que eu falei para vocês, o sangramento ele era arterial, então aqui ele é só uma laminazinha, ruim de ver até, né? Que ele é um epidural, né? O formato dele aqui nessa imagem da esquerda, mas ele é aqui, ó, ele é convexo. E olha o que ele sangra, olha a evolução, por isso, né? Uma cinemática de trauma, perda de consciência, tu vê que é uma cinemática grave, é igual a tomografia computadorizada e emergência, fazer esse diagnóstico. Tá bem, pessoal? Certo? Seguimos. E o subdural? Quem me ajuda no subdural? Falei do epidural, tá acima da dura. Agora eu tô quem? Abaixo da dura. Da dura o quê? Da dura mater. Ah, é diferente? É diferente. Então, a fisiopatogenia do hematoma subdural está relacionado geralmente à laceração dessas veias corticais que estão nesse espaço subaracnoideu. Qual que é o espaço? Desculpa, subdural, perdão. Subdural, que está abaixo da dura. Quem está abaixo da dura? Entre a dura e a aracnoide. Fica entre a dura mater e a aracnoide o hematoma subdural. E ali passam veinhas. A laceração daquelas veias, a origem, então, normalmente no hematoma subdural, é uma origem venosa. Então, a origem já é diferente. O formato vai ser diferente? Sim, vai ser diferente também. Esse espaço aqui é um espaço real, que existe ali no inseto. Aquele espaço do epidural é um espaço criado pelo hematoma. Eu havia falado para vocês que a dura está assim, ó, colada no osso. Então ele vai dissecando a tábua óssea e a dura. Esse não, ele corre livre. Ele corre livre, porque ele está abaixo da dura mater. Certo, pessoal? Então, causas, né, de hematomas subdurais. Trauma, né, eu falei para vocês, aceleração e desaceleração, principalmente o paciente idoso. Né, as veinhas são mais frágeis, o espaço, o encéfalo murchou, atrofiou, então aquele espaço fica mais largo. O espaço ficando mais largo, as veias facilita, né, esse cisalhamento das veias, facilita, né, o movimento do encéfalo nesse espaço, e aí facilita a ruptura dessas veias subdurais, certo? Existem outras causas, aneurismas, coagulopatia e outras coisas. Mas o trauma, vamos falar de trauma hoje, tá? Agora, uma coisa que é bem importante, vocês acham que o hematoma é epidural? Por que eu não dividi o hematoma epidural agudo, subagudo e crônico? O crônico vai estar em outra dimensão, né? O crônico não tem tempo para crônico nesse subagudo, tem que ser tratado. Então, o subdural, às vezes, ele é mais indolente, o tratamento é mais observacional, se ele não está fazendo nenhuma herniação. Então, às vezes, a gente nem sabe. É um paciente, vovozinho, que começou com alteração de sensório, começou a perder urina, dificuldade de caminhar. E aí, vou fazer um exame de imagem, tem lá um hematoma subdural já, subagudo, crônico. Caiu faz 3 semanas, 2 semanas, nem sabia. Certo? Então, esse hematoma aqui, ele é mais indolente. Certo? Não que não possa vir a levar, pode, mas ele não é que nem o epidural. Dá tempo dele ter essas fases aqui. Certo? Como é que ele é? Então, vamos começar. O formato dele. O outro eu disse para vocês que era biconvexo. Aqui é em crescente. O formato já é diferente. O formato é em crescente quando tu olha o exame de imagem. Vocês acham que ele cruza as reflexões ósseas? Sim, não. Sim, ele passa por baixo. Quem tá grudado é quem tá em cima. É que nem eu tô aqui. Vou dizer que aqui é uma reflexão óssea, tá? Isso aqui tá grudado. Mas eu não tô nem aí por aqui, eu tô por aqui. Ele passa por baixo da dura. Então não tem problema. Aonde que ele vai ter problema? Aonde ele não passará? Nas reflexões da dura. Não nas suturas ósseas, aonde a dura, por exemplo, na foice, não vai passar de um lado para o outro, assim, é muito difícil, porque ali
A dura mater faz assim, ó, então ele não passa para o outro lado. Então, aonde a dura tem reflexão, ele não cruza, é o contrário. Ele passa aonde tem estrutura óssea e não passa onde que a dura faz dobras. Vamos ver? Por exemplo, aqui. Olha que interessante, pessoal. O formato mudou ou não mudou? Que formato é esse aqui? Crescente. O outro eu mostrei para vocês que era diferente. Isso aqui é um formato em crescente. Lembra que aqui tinha a sutura do osso? Não me interessa, ele passou por baixo. Ele está abaixo da dura mater. Esse espaço ele é livre. Mas só quando a dura mater faz uma volta, uma reflexão, ele não passa. Ele não conseguiu passar para lá. Porque aqui a dura mater vai formar a foice. Sim, não? Esse é o hematoma subdural. E qual a densidade desse hematoma? Ele está denso ou ele está hipodenso? Ou ele tá Como é que é a densidade? Ele é hiperdenso, isodenso ou hipodenso? Esse hematoma, qual a densidade? Ele é mais coencéfalo, menos, igual ao encéfalo ou menos coencéfalo? Ele é mais branco, igual ou mais preto que o encéfalo? Mais denso. Então ele é hiperdenso. Isso aí é agudo. Pode ser igual, professor, e confundir? Pode. Pode ser menos? Pode. Certo? Se eu estou falando agudo, se eu estou subagudo. Isso aqui é um dia de trauma, chegou no trauma, vai chegar isso aqui. Certo? Entendido? Olhar uma imagem dessa, você sabe dizer que é um hematoma subdural agudo? Sim. Não pode errar que é um epidural. Por quê? O formato é diferente e ele cruzou a linha de sutura. Não pode me dizer que ele é subagudo, porque ele é mais denso que o encéfalo. Não pode me dizer que ele é crônico, porque ele é muito mais denso. Entendido? Babada? Sim ou não? Ok? Sim ou não? Guardem. Ó, um era o limão, aqui é uma bananinha. Ali, ó. Ó o formato. Não tem erro. Sim, não. Tenta encaixar o limão ali. Vai dar? Não dá. Bora. Exemplos. Exemplos. Aqui. Quem me localiza? Quem me ajuda nessa imagem? Aqui, nessa tomografia aqui. Aqui num plano mais alto, aqui num plano mais baixo. Aqui num plano dos ventrículos, aqui um pouquinho mais alto. Quem é que me ajuda aqui? Hã? À direita, acertamos a lateralidade. Perfeito. Vai. O que mais, Mariana? Uma lesão, pode chamar de lesão. Uma coleção, ou se quiser já dar o nome direto, um sobrenome, pode dar. Então, nós temos uma coleção intraaxial ou extraaxial? Hã? Extraaxial. Supratentorial ou infratentorial? Eu estou lá embaixo, lá na ponte, supratentorial. Formato em crescente ou biconvexo? Em crescente. Passou a sutura aqui, frontal para o parietal? Sim? Então eu estou diante do quê? Do hematoma subdural agudo. Certo? Tranquilo? Dá para medir ele aqui se quiser. E aqui, pessoal? Quem me ajuda? À esquerda. Também, né? Nós temos aqui um hematoma subdural agudo. Formato em crescente, olha aqui, já passou fácil uma sutura óssea. Não tô vendo aqui porque a sutura bem direitinha, porque eu tô numa janela é nessa região mais ou menos. Eu não tô vendo ela porque eu não tô numa janela de osso, senão eu estaria vendo direitinho lá. Tá bem? O hematoma subdural à direita. E aqui? Que lado tá o hematoma? Isso, perfeito. Tem herniação aqui ou não? Tem desvio da linha média? Sim ou não? Sim, sinais de herniação já. Certo? Matamos? Charada? Vamos adiante. E o subagudo? Tem que ter cuidado. O subagudo tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque ele é isodenso, praticamente isodenso em relação ao parênquima.
Então, se a gente olha ele de maneira desavisada, a gente pode facilmente não enxergá-lo. Como assim, professor? Vem comigo. Olha a densidade desse hematoma aqui pro encéfalo. É cinza com cinza. Difícil, né? Olha do outro lado aqui. E dá pra, ele tem dos dois, tem um hematoma subdural, subagudo, bilateral, ó, ele é em crescente, ele passa outro, mas olha a densidade, ele tá parecido ou não tá parecido com o córtex cerebral? Sim? Eles são subagudos, deve ter uma semaninha aí, trauma do paciente, 4 dias, certo? E qual que é a dica? Olha como existe esse formato em U aqui das fibras, dos axônios, sim ou não? Me acha esse formato aqui? Dá pra ver? Aqui no hematoma a gente não vê. É como se estivesse procurando aquele pneumotórax, lembra no raio? Lembra que a gente tem que acompanhar com o dedinho até a parede? Aqui eu também, eu tenho que acompanhar a substância branca até a parede. Aqui parou. Tem um hematoma subdural aqui. Sim, não? Tranquilo? E aqui, pessoal? Tem hematoma? Que formato? Crescente? Um lado, 2 lados? Hã? Bilateral. Um hematoma subdural, subagudo, bilateral. Olha só que vocês já, entendeu? A gente já começou a... Vamos adiante? Aqui também um outro exemplo, tá? Bilateral, hematoma subdural, subagudo, bilateral. E aqui, pessoal? Quem me ajuda? Quem me descreve? Aqui, né? Tá. Aqui ficou meio lobuladinho, né? Mas olha aqui, ó, passa a linha de sutura, né? Qual a densidade? Isodenso, subagudo, tá? Vamos falar do crônico agora? Do crônico? Mesma ideia. Lembra que eu tô tudo dentro do espaço subaracnoideu, então o formato vai ser sempre aquele ali em crescente. O que vai mudando é o quê? A densidade. Ó, o crônico, pessoal, ele costuma ser mais hipodenso. Tá, mas professor, aqui tem umas áreas densas, porque o que que acontece? Às vezes tu tem um hematoma subdural, crônico, tu bate, sangra de novo, tu bate, sangra de novo, então tu vai ter áreas, às vezes, densas, áreas muito hipodensas, vão ter septos dentro do coágulo do hematoma. Então, o que que a gente tem aqui? Um hematoma subdural crônico. Tem áreas bem escuras, hipodensas, tem áreas de sangramento mais recente e tem essas aderências, essas septações, certo? Dá para identificar que isso aqui é um hematoma subdural? Sim, dá para identificar que é um subdural. A densidade do hematoma é muito heterogênea? Sim, é muito heterogênea. Isso é um hematoma. Isso aqui deve ser um paciente que tem queda de repetição, é o anticoagulado, toma anticoagulante, tá toda hora sangrando. Tá bem, pessoal? De novo. Agora um crônico que não ressangrou. Olha como é que fica a densidade. A densidade é igual ao líquor. É escuro igual ao líquor. Igual ao ventrículo. Estão vendo que a densidade é igual ao do ventrículo? O sangue foi reabsorvendo, diminuindo a densidade até ficar hipodenso. Se eu colocar uma imagem dessa aqui, vocês conseguem dizer para mim que é um hematoma subdural crônico? Sim, não? Fácil? Tranquilo, né? Ok? Adiante. E aqui, novamente, quem é que me ajuda? Já tá até a cola ali. Hematoma esse aqui, pessoal. Crônico, a gente sempre diz quando tá todo heterogêneo, crônico agudizado. Crônico agudizado, tem área de sangramento recente. Sim, não? Tem herniação? Tem efeito de massa? Sim ou não? Sim. A linha média não está jogada para lá? Aqui vocês conseguem ver sulcos e giros? Consegue ver sulco? Consegue ver no outro lado? Por quê? Efeito de massa, edema, tudo apagado no outro lado. Consegue perceber um efeito de massa no hemisfério esquerdo? Olha aqui, tudo apagado. Olha aqui, tudo preservado. Tranquilo?
Fácil? Vamos adiante. E agora? Bah, dei spoiler. Tá. Só aqui para mostrar novamente para vocês a diferença de um epidural para um subdural. Ambos agudos. Tá bem, pessoal? Claro que a história clínica vai ajudar a cair. Acabei de bater a cabeça ali. Tudo vai ajudar, né? Tem umas áreas mais escurinhas aqui. Não, do lado esquerdo. Aqui. Isso! Muito bem. A porrada foi aqui. Olha só. Olha que interessante. O TCE foi aqui. Fez o famoso galo, né? Um hematoma. Aí ele é intracraniano ou extracraniano? É extracraniano. Tá fora do crânio. Extracraniano. Tem um hematoma extracraniano com um hematoma intracraniano epidural. Ok? Então, quando falar extracraniano, tá fora da tábua óssea. Tá bem, pessoal? Extra. É o galo. Tá bem? E aqui o epidural. E para cá, fez uma lesão de contragolpe. Fez um subdural no outro lado. Um hematoma subdural agudo no outro lado. Provavelmente o trauma teve essa cinemática. Foi daqui para lá. Tô vendo um aumento aqui, ó. Um hematoma extracraniano. Um hematoma extracraniano à direita. Aqui em relação à densidade, aquilo que eu falei para vocês, que o hiperagudo dá para medir. Lembra que eu mostrei para vocês que a gente consegue medir a densidade, se quiser. Vai ter essa densidade alta aqui do agudo. O outro vai ser isodenso em relação ao encéfalo. E o crônico vai ter a densidade igual ao do líquido. É água, líquor. Tá? Isso aqui eu acho que não vem ao caso. Eu não vou entrar no detalhe do sinal do sangue na ressonância magnética. Cada tempo vai caindo. Isso aqui eu, quando pego o exame, eu tenho que pegar a tabelinha ali para olhar. Acho que não vem ao caso. O que interessa para nós aqui. Tá bem? O sangue, dependendo do tempo, ele pode no tempo 32 mudar. E aqui. Quem é que me ajuda aqui? Quem é que me interpreta? Um crônico, à direita, com área de sangramento agudizado, septações, né? Comprimindo o encéfalo e desviando com herniação sulfalcial para a esquerda. Sim? O que eu falei para vocês na ressonância fica bem. E olha aqui. Também o paciente com um hematoma crônico que sangrou de novo. Chega a formar um nível. Olha aqui, parece um sorvete napolitano, né? Tem a parte mais o chocolate e o creme. O nível, por quê? Isso aqui é antigo, isso aqui é agudo. Aqui chegou a formar um nível, separando uma parte do outro. Eu sei que foi provavelmente um sangramento em 2 momentos. É isso que vocês têm que entender. Sim? Não? Tá bem? E aqui, que sangramento é esse? Um crônico. Olha o crônico, ele também às vezes pode. Isso aqui é um paciente de idade, anticoagulado, vovô, que começou com alteração do comportamento, dificuldade de fazer essas atividades do dia a dia, começou com dificuldade de falar, ficou mais quietinho, fez um exame de imagem, estava lá. Ele nem relatou o vovô, porque ele, né, qualquer coisa sangra, foi sangrando, daí sangrou de novo, fez um subdural crônico. E com algum grau, não é porque é crônico, ele não pode ter um efeito de massa sobre o encéfalo. Aqui no caso tem. Olha como ficam os sulcos e giros aqui, tudo comprimido. Os sulcos apagados, os giros, tudo comprimido, remodelados. Diferente do outro lado. Com herniação ainda, o giro do símbolo está migrando para o outro lado. Tem que tratar, isso aqui é cirúrgico. E olha só, pessoal, olha a dificuldade. O que nós temos aqui? Hã? Olha a imagem, não pego a colinha. A densidade praticamente, olha a seta, né? A densidade do hematoma é exatamente igual, é um hematoma isolado. Isso aqui é um hematoma subdural subagudo. Como é que eu sei que termina aqui? Acompanho os sulcos e giros, eles não param aqui? Olha aqui a substância branca, não para aqui? Não parou aqui? Não parou aqui? Não parou aqui? Tá aqui o hematoma. Olha como aqui ele vem até a tábua óssea. Sim? Ok? Aqui na ressonância magnética também, só para mostrar que normalmente no T1, que é onde que o líquido fica preto, o sangue fica branco. Tá? Nessa sequência aqui, quando a gente olhar. Aqui novamente o desenho esquemático, a Mariana acabou de mostrar. O que a gente tinha ali era isso aqui, Mariana. Um hematoma extracraniano
fora da tábua óssea, acompanhado do hematoma epidural interno. E um subdural do outro lado, né? Por um contragolpe, que a gente fala. Entenderam os compartimentos aqui? Entenderam porque esse compartimento aqui, ó, ele não passa o osso. Ah, passou a sutura do osso vai estar aqui. Ele veio até aqui. E esse que vem por baixo aqui, ó, ele passa o osso, só que ele não passa a dura. Ele vem por baixo da dura. Onde que a dura dobrar, ele dobra. Entenderam? Por que ele não cruzou a linha média aqui? Porque aqui tem a foice, ó. A foice. Sim, não. Guarde esse desenho esquemático também. Aí, por último, nós temos a hemorragia subaracnoide. Abaixo da aracnoide. Está entre a aracnoide e a pia mater. E o que eu falei que a pia mater está grudado? Está grudado nos sulcos e giros. Então, a hemorragia aracnoide, ela vai acompanhar quem? Os sulcos e giros. Aonde a gente tinha líquor aqui, a gente vai substituir por sangue. Olha aqui, ele vai interdigitando. A hemorragia subaracnoidea, ela acompanha as fissuras e os sulcos e giros. Sim? Olha o aspecto como é diferente, pessoal. Aqui é o espaço subaracnoideu, onde dá as meningites, por exemplo. Né? Então, isso aqui pode ser sangue, mas pode ser pus. Certo? Aqui, vale se ouvir, lembra mostrei para vocês o sulco lateral, a fissura de Silvio? Isso aqui, ó. Num lado escuro e no outro lado hiperdenso. Isso aqui é uma hemorragia subaracnoidea. Quando vocês olharem um sangramento, acompanhando sulcos e giros, nós estamos diante de uma hemorragia subaracnoidea. Está abaixo da aracnoide. Certo? Vamos de novo? Olha aqui. Não vamos dizer que isso aqui é um hematoma epidural. Não vamos dizer que é um subdural. E não vamos dizer que é um intraparenquimatoso. Ele está bem entre sulcos, ele está acompanhando os sulcos. Olha aqui. Fissura de Silvio à esquerda e à direita. Certo? E aqui, quando pega mais, lá na cisterna da base, ele pega essa estrela aqui, que eu vou mostrar para vocês aqui. Aqui, ó. Estão vendo aqui? Aqui as cisternas da base, onde tem líquor. Ó, tem esse formato meio de estrela. Estão vendo? Isso aqui não é subdural, não é epidural, não está no encéfalo, está no espaço subaracnoideu, onde que está banhado por líquor. Onde está o líquor? Onde está o líquor e tiver sangue, nós estamos diante de um hematoma, de uma hemorragia subaracnoide abaixo. Uma das principais causas de hemorragia subaracnoide, além do trauma, que me ajuda, é o dia a dia. Então a gente vê mais frequente que na própria hemorragia, no próprio trauma. Ruptura de aneurismas, porque os vasos estão nesse espaço. As artérias correm nesse espaço. Um aneurisma que rompe, uma jovem teve um aneurisma que rompeu. Nós vamos procurar provavelmente um sangramento desse tipo aqui, uma hemorragia subaracnoidea. Certo? E olha aqui, pessoal. Aqui nós temos duas coisas. Fissura de Silvius. Sulco. Sangue? Sim. Tem hemorragia subaracnoidea nesse exame? Sim. E também tem intraparenquimatosa. Olha aqui, ó. Isso aqui foi um TCE frontal que sangrou. Pode sangrar o encéfalo também. Quando a gente tem um trauma, pessoal, o parênquima bate no osso e também pode sangrar. Quais os locais que mais sangram? Vou ver se eu tenho uma imagem para mostrar para vocês. Aqui, ó. Num trauma, vai bater principalmente nessas regiões frontais e temporal. Deixa eu ver se eu acho uma imagem aqui para mostrar melhor. Aqui, ó. Por quê? Porque aqui o parênquima pega o osso frontal e o lobo temporal vai bater bem naquele rochedo ósseo. Então, essas são as principais regiões que a gente, quando procura uma lesão intraaxial, vai ser a parte mais frontal dos lobos frontais e dos lobos temporais, onde que ele bate no osso. Tá? Antes disso, vocês já ouviram falar na lesão axonal difusa? Nunca viram falar na lesão axonal difusa? O que é lesão axonal difusa, pessoal? O nome já está dizendo, né?
É aquele paciente que teve um trauma grave com um efeito de chicote no pescoço. Cisalhamento. E aí, o que a gente tem quando tem esse movimento de chicote? Eu falei para vocês que o núcleo do neurônio é mais pesado do que o axônio. Sim ou não? O corpo do neurônio é mais pesado que o axônio. Então, quando no aceleração e desaceleração tem um cisalhamento, tem uma ruptura, uma desconexão do axônio com o corpo do neurônio. Vai, e aí, professor, dá para ver na tomografia? Na metade dos casos que chegam na emergência, a gente faz a tomografia e ela vai estar normal. E aí você dizer, bah, que bom, a toma deu normal, mas o paciente está em coma. Opa! Eu estou diante de um trauma gravíssimo. Gravíssimo. Por quê? Provavelmente eu tenho uma lesão adicional difusa que não está aparecendo. Então, um paciente que tem um quadro de coma numa tomo de crânio normal, sendo uma causa neurológica, tem que abrir o olho para lesão axonal difusa. Correto? Como que ela aparece? Na maioria não aparece. Na ressonância pode aparecer melhor? Pode aparecer melhor. Mas ela eventualmente pode aparecer, professor? Sim, ela pode aparecer. E como? Deste aspecto. Pequenos pontos hemorrágicos na junção da substância branca com cinzenta. Então vai estar bem naquelas conexões ali onde eu mostrei onde termina a substância branca e cinzenta. Pequenos pontinhos hemorrágicos. Isso é um sinal indireto que eu tenho cisalhamento ali, desconexão de corpo de neurônio com axônio. Como, por exemplo, aqui, ó, bem na transição aqui da substância cinzenta com branca. Aqui na cápsula interna, onde passa muita fibra. Ó, tá vendo a cápsula interna, o braço posterior. Aqui novamente. Então, são essas pequenas áreas hemorrágicas. Cápsula interna de novo, ó. Núcleo da base, cápsula interna, ó, um pontinho hemorrágico. Onde costuma ter muito também? No corpo caloso. Lembra que eu mostrei o corpo caloso para vocês na aula passada? Aquela decussação importante de fibras que conectam um hemisfério com o outro, ali também é um outro ponto muito comum de lesão axonal difusa. Lembre do movimento de chicote. Lembre que normalmente é uma toma normal e se apareceu, pequenos pontos hemorrágicos onde tem a junção de substância cinzenta. Sim, não? Ó, olha uma peça anatômica, ó. Aqui, ó. Tem corpo caloso, olha só, pequenas áreas hemorrágicas. Isso aqui é muito grave, pessoal, muito grave. Vocês vão pegar, vocês vão ver, vocês vão trabalhar com físio, depois neurológico, vão pegar muito paciente e olhar a tomo de crânio dele e era praticamente normal no momento do trauma, e o paciente com uma desabilidade neurológica muito boa. Certo? Ok? Às vezes isso aqui pode deixar sequelas, tá? Pequenas lesões do parênquima ali nessas regiões. Mas na fase aguda, a gente, na grande maioria, não vê. E se vê pequenos pontos hemorrágicos. Ok? Aqui também, de novo. Aqui. Costumam ser pequenos, tá, pessoal? Bem pequenininho, puntiformes. Ressonância aqui, mostrando na ressonância também essas mesmas áreas. Aqui eu já falei dos hematomas, das lesões intraparenquimatosas, que daí é a lesão direta. É o trauma direto contra a parte óssea. A contusão cerebral, ela ocorre quando o parênquima bate no osso. E principalmente nessas regiões aqui, pessoal. Frontal, temporal. Guardem essas. Vocês vão pegar paciente sequela grave de TCE. Vocês vão olhar o exame de imagem. Cuida que eu estou dizendo, vocês vão ver. Vocês vão procurar o exame de imagem, vão procurar áreas hipodensas, malácias, que a gente fala, áreas de morte de neurônio, principalmente frontal e temporal. Guardem isso. Vocês vão ver isso. Atrofiados, lobos frontais e temporais pelo trauma indireto. Passou, já sangrou, já reabsorveu e o encéfalo morre. Tá bem? Aqui, por exemplo, ó, bateu ali, ó, o sangue tá dentro, ó. Áreas... e esse preto na volta, professor, essa área hipodensa, isso aqui é edema. É o edema do hematoma. Tá? Isso aqui é um edema. Geralmente, um sangramento vai ter uma área de edema na volta. Tá bem? Uma área hipodensa circundando um hematoma. Novamente. Quem é que me ajuda aqui? O que eu tenho aqui? Que sangramento é esse? Hemorragia é essa aqui.
Epidural, subdural, subaracnoideal ou intracraniano? Subaracnoideal. Subaracnoideal. E aqui? Um hematoma intraparenquimatoso frontal. Isso aqui provavelmente foi um TCE. Ou bateu na região occipital e fez um contragolpe no outro lado, ou o trauma foi na própria região frontal. Certo? É muito comum. Tu ter um trauma no lado e tu ter uma lesão de contragolpe do outro. É muito comum. Muito comum. Principalmente se a cinemática do trauma é bem importante. Tá bem, pessoal? Se vê uma lesão, bateu aqui, procure no outro lado. Exatamente na diagonal, procurando o outro lado, que lá também pode ter um hematoma subdural, uma hemorragia subaracnoideia ou um próprio hematoma intraparenquimatoso. Tá bem? De novo, um grande hematoma intraparenquimatoso. E às vezes as lesões ocorrem, tu pode ter uma associação de lesão, mostrei para vocês, né? Pode ter um pouquinho de hemorragia subaracnoideia com hematoma intraparenquimatoso. As herniações aqui, né? Guardem essa que é a subfalcial, mas também tem transtentorial descendente, tem outros tipos de herniação intracraniana que levam à morte. Essa aqui, ó, transtentorial descendente, ela comprime. Vocês imaginam o uncus, que é essa região aqui, comprimindo o núcleo respiratório aqui do paciente. Um hematoma epidural empurrou quem? O encéfalo para um lado e para o outro. Lembra que a caixa craniana ela não muda o tamanho, então o encéfalo que se amolde, ele vai ser jogado para o outro lado, vai fazer uma hérnia, essa 4 aqui, uma hérnia subfalcial. Imagina com o encéfalo empurrado aqui por baixo da foice e hernia para o outro lado. Ou o encéfalo desce pelo tentório, que é uma reflexão de dura, que é duro ali também. Infratentorial, supratentorial. Então, essa aqui é quem? Transtentorial descendente. Ela está descendo o tentório e comprimindo o tronco cerebral. Certo? Subfalcial, abaixo da foice, transtentorial descendente. Aí vocês entendem os nomes. Subdural, crônico, agudizado com herniação subfalcial. O que é isso aqui? Hematoma intraparenquimatoso. Intraaxial. Sim, não? O que vocês vão botar na prova? Hematoma intraparenquimatoso. Tá bem? Olha a sequela como fica. Ah, uma lesão hipodensa, sim, fica uma... Aqui morreu. Olha, cadê o encéfalo aqui? Né? Ele praticamente todo esse hematoma aqui. E o que é esse halo preto na volta aqui? Edema. Morreu, ficou só isso aqui, ó. Ficou um buraco. Uma área de encefalomalácia. Substituída por líquido. Tá bem? Aí tem outros tipos de traumatismo que não vem ao caso. Olha aqui, um ferimento por arma de fogo. Só para vocês mostrar, um trauma complexo, né? Um ferimento transfixante aqui, fazendo vários tipos. Hemorragia dentro do ventrículo. Hemorragia entra no trajeto do projetil. Olha aqui. Né? De lado a lado. Com o subdural aqui. Com hemorragia subaracnoideia. Olha aqui, ó. Essas linhas acompanhando. Com ar dentro. Como é que se chama o ar dentro do pneumoencéfalo? Trauma altamente complexo. Faca. Tem de tudo. Você não acredita, uma vez eu estava de plantão num lugar aí, não vou dizer, e chegou uma criança, nunca mais esqueço, assim, entrou à porta. Ferimento por arma branca. Exatamente isso que eu estou falando para você. A criança entrou caminhando com uma faca de frente para baixo. Assim, bem, uma faca de, tipo aquela de açougue. Não é faquinha, faca. Assim, isso. Fazer tomografia. Aí vocês imaginam a minha dificuldade de fazer uma tomografia, porque o metal dá artefato. Não é nada, bota o metal, o brinco, já manda tirar o brinco, imagina uma faca. Aí levamos pro raio-x. Aí a faca não tava com um S, porque entrou mais na região aqui da frontal, aqui entrou na face, entrou na região frontal e ficou bem. Simplesmente secou exatamente a fissura hemisférica. Exatamente. Foi pro Cristo, depois eu não sei muito bem o que deu o desfecho, assim, mas brincando com amigos, assim, jogando a faca para pegar um pro outro. É uma brincadeira bem tranquila, né? Bem tranquila. Não é real, isso aí eu tô falando real. Ninguém me contou, eu vi. E aqui, olha, essa aqui é uma faca penetrando. Tá, que janela essa aqui? Osso, né? Maus tratos. Aí não vem.
Que é isso aí. Pessoal, paramos por aqui, tá? Por hoje. Eu agradeço a colaboração de todas, tá? A gente tivemos que dar uma adaptada aí por um problema técnico, né? Tivemos um grande problema técnico. Estou disponível, a aula espero que tenha sido gravada, vou disponibilizar para vocês no Moodle, tá?